bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal. E quem tava com saudade de vídeo de casos? Porque vocês sabem que quando é esse fundo aqui, é vídeo de casos. E eu estou aqui para contar um caso que me interessou bastante. Porque quando a gente fala de serial killer, a gente sempre pensa em homem, né? E eu conheço vários casos de serial killer mulheres. Então hoje eu vim contar pra vocês a história da primeira serial killer mulher dos Estados Unidos. Então, gente, corrigindo o que eu falei, ela não foi a primeira serial killer, mas ela foi uma serial killer mulher. Eu ia contar um caso que era muito mais antigo, então eu teria que pesquisar muito mais. Então hoje eu vou contar esse pra vocês, que é um pouquinho mais recente. O nome dela é Aileen Carroll Lee Warnes. Ela nasceu como Aileen Carroll Pittman, que era o primeiro sobrenome dela, né? Em 29 de fevereiro de 1956. Ela foi uma serial killer americana e uma trabalhadora do sexo, que matou 7 homens na Flórida em 1989 e 1990, atirando neles. Então, a Aileen, ela disse que esses homens a violentou. Que eles violentaram ou tentaram violentar ela. Eu vou botar algumas fotos aqui pra vocês dela, pra vocês terem uma ideia de quem ela é. E ela disse que ela cometeu todos esses crimes em defesa própria dela. Infância e adolescência. Aileen Carroll Pittman nasceu em Rochester, Michigan, Estados Unidos, em 29 de fevereiro de 1956, filha de Diane Wuornos e Leo Dale Pittman, que casaram 2 anos antes dela nascer. Era o segundo filho do casal, sendo Keith o primeiro, nascido em fevereiro de 1955. Quando Aileen nasceu, Leo estava preso por ter estuprado e assassinado uma menina de 7 anos. Em 1960, Diane deixou os filhos aos cuidados dos avós maternos, Laurie e Britta Wuornos. Uau! Então quer dizer que o irmão dela, ou o pai dela estava preso por ser estuprado uma menina de 7 anos. Uau! Aos 6 anos, Aileen teve seu rosto deformado após ser queimada com fluido de um isqueiro numa brincadeira com o seu irmão. Aos 11, Aileen começou a praticar atos sexuais, às vezes com o irmão, em troca de comida e drogas. Gente, que babado. Leo Pittman foi preso em 1969 e se suicidou. Aileen nunca o conheceu. Durante sua infância, Aileen foi abusada sexualmente por seu avô, que a obrigava a tirar a roupa e depois a espancava. Em 1970, com 14 anos, Aileen engravidou após ser estuprada por um amigo do avô e deu à luz e entregou o bebê para adoção. Gente, chega a me engasgar com um negócio desse. Algum tempo depois, largou a escola e sua avó morreu. Em 1971, aos 15 anos, foi expulsa de casa e começou a se prostituir. Em 27 de maio de 1974, Aileen, sob o nome de Sandra Kretsch, foi presa no condado de Jefferson por dirigir alcoolizada, conduta desordeira, ficar embriagada em público e atirar em um veículo, mas não compareceu ao julgamento. 2 anos depois, conheceu Lewis Gratz, dono de um clube de iate, com quem casou. Wuornos continuava a se envolver em brigas de bar e foi presa. Ela bateu em Fel com a bengala dele e teve uma ordem de restrição. Em julho de 1976, Wuornos voltou a Michigan e foi presa por agressão e por ter atirado uma bola de sinuca na cabeça de um bartender. A menina era louca também. Bom, da família, né, gente? Olha a família que ela teve, olha a estrutura, a criação que ela teve, né? Não tem como. No dia 17, Keith morreu de câncer no esôfago e Aileen recebeu $10.000 do seu seguro de vida.
No dia 21, seu casamento com Fell foi anulado. Vamos aos crimes. Em 20 de maio de 1981, Warnes foi detida em Edgewater, Flórida, por assalto à mão armada em uma loja de conveniência. Ela foi presa em 4 de maio de 1982 e liberada em 30 de junho de 1983. Um ano depois, foi detida por usar cheques fraudados e em novembro de 1985 se tornou suspeita de um roubo de um revólver e munição no condado de Pasco, que é bem pertinho da minha casa, aliás. Em janeiro de 1986, ela foi presa sob o nome de Lori Grody por roubo de carro e obstrução da justiça. A polícia de Miami encontrou um revólver calibre 38 e uma caixa de munição no carro roubado. Em junho, foi detida por ter apontado uma arma em um carro e pedido $200. A polícia encontrou uma pistola 22 no seu carro. Nesse meio tempo, Aileen conheceu Tyria Moore em um bar gay de Daytona Beach. Eles começaram a namorar e morar juntas. Elas começaram a namorar e morar juntas, então ela virou lésbica. Aileen conseguia dinheiro com prostituição. Em julho de 1987, elas foram detidas por agressão. Um ano depois, Aileen acusou um motorista de ônibus de agressão. A partir de 1989, Aileen começou a pegar carona pela Flórida como prostituta. Em 13 de dezembro, o corpo de Richard Mallory foi encontrado numa interestadual em Volusia. Ele foi baleado 3 vezes e enrolado em um tapete. Em 1 de junho de 1990, a polícia encontrou o corpo de David Spears. No dia 6, o corpo de Charles Carskadon. E no dia 7, encontraram o carro de Peter Sims, com os vidros quebrados e sangue nos bancos. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Eugene Borenas foi encontrado na Floresta Nacional de Ocala. A polícia também encontrou o corpo de Charles Richard em 12 de setembro e o de Walter Gina Antonio em 19 de novembro. Todos os corpos eram de homem com idade entre 40 e 65 anos, encontrados na mesma região e baleados com um revólver calibre 22. Gente do céu, imagina! Que situação. A polícia, então, pensando que poderia estar com um assassino em série à solta, reviram o ocorrido. Em 4 de julho de 1990, Rhonda Bailey relatou ao bombeiro Hubert Hewitt que viram um acidente de carro na frente da sua casa. 2 mulheres, uma morena e outra loira ferida no braço, desceram discutindo. Rhonda oferece ajudas, mas elas negaram e saíram caminhando. Rhonda chamou o socorro. Hewitt avisou o xerife de Marion, Steve Binegar, que investigou de quem era o carro, Peter Sims, desaparecido desde julho. Binegar divulgou o retrato falado das 2 suspeitas à imprensa e recebeu várias pistas. Um homem disse que 2 mulheres, Tyria Moore e Lee, alugaram um dos seus trailers no ano anterior, e a dona de hotel disse que Tyria e Susan Blahovec trabalharam para ela. Uma pessoa não identificada disse que Tyria e Susan eram uma dupla. Então elas usavam vários nomes diferentes, então eles não conseguiam chegar a um nome, né, certo. Pode ver que elas alugaram um trailer com nome diferente, trabalharam para uma mulher com nome diferente, alugaram um quarto de hotel com nome diferente. Então é isso. A polícia de Port Orange traçou o movimento de Lee e Tyria. Eles haviam ficado no Fairview Motel, em Harbor Oaks, onde Lee se registrou como Cami Marsh Green. A polícia checou as licenças de motorista de Lee, Cami, Susan e Tyria, que são os nomes que elas deram. Depois verificou os recibos em lojas de penhores. Cami assinaram um recibo e deram impressão digital em Daytona, ao deixar uma câmera e um radar. Então ela ia numas lojas trocando o que elas roubavam das pessoas que elas matavam, e num desses ela deixou uma impressão digital. Em dezembro de 1989, penhoraram o anel de Walter Gino em dezembro de 1990. A mala de ferramentas de David Spear foi encontrada em Ormuz Beach.
A polícia procurou a digital deixada na loja de penhores e a localizaram em um nadado contra Lori Grudy. Sua digital combinava com a impressão encontrada no carro de Peter Sims. O Centro Nacional de Informação Criminal descobriu que Susan Blahovec, Cami Marsh Green e Lori Grudy eram pseudônimos de Aileen Wuornos. Então, eram os nomes que ela usava. A prisão. Em 5 de janeiro de 1991, a polícia colocou investigadores disfarçados de traficantes na Geórgia. Eles encontraram Aileen Wuornos no pub Port Orange, no condado de Volusia. 4 dias depois, Aileen foi presa no Last Resort com um mandato contra Lori Grudy. Tira Moore foi localizada alguns dias depois em Pittston. Ela depôs em troca de imunidade. Tyre, que sabia de todos os assassinatos de Aileen, conversou, instruída pela polícia, por telefonemas com ela, esperando conseguir confissão. A primeira ligação ocorreu em 14 de janeiro de 1991. Aileen achava que havia sido presa por violação de uso de armas sob o nome de Lori Grudy. Depois de alguns dias de telefonemas, Aileen ficou mais descuidada, chegando a falar que Tira poderia falar para a polícia toda a verdade sobre os crimes para que Tira não fosse presa. Os policiais descobriram um armazém alugado por Aileen, onde encontraram ferramentas de David Spears, Alter Gino Antônio e uma câmera e barbeador de Richard Mallory. Confrontada com isso, Aileen confessou em 16 de janeiro de 1991, alegando que Tira era inocente e que a havia matado por legítima defesa. Matara depois de ser estuprada pelos homens. Nossa, que difícil para eu falar a palavra estuprada. Quanto mais famosa se sentia, mais crimes confessava. Arlene Prowl enviou uma carta a Aileen, dizendo que seguia as ordens de Jesus para defender Wuornos. Em 30 de janeiro, Aileen ligou para Arlene, que virou sua defensora e grande amiga. Prowl deu várias entrevistas dizendo que Wuornos era boa e pura, enfatizando os problemas que Aileen tivera durante a sua infância. Em novembro de 1991, Arlene Prowl e seu marido adotaram Aileen Wuornos. Gente, eu tenho que rir pra não chorar. A mulher que quis lá defender ela disse que ela era pura, boa e pura, depois de ter matado 7 homens. Tipo assim, até entendo. Olha a infância que essa mulher teve. Não tem como não sentir pena dela, porque eu acho que tudo que a gente é hoje em dia vem também da nossa infância. Só que também tem muita gente que teve pais e mães horríveis e se tornaram pessoas boas porque não queriam ser iguais aos pais. Então, eu acho que tudo também é uma questão de escolha, sabe? Você seguir o caminho certo ou errado. Mas quem sou eu para julgar ela, né? O julgamento. Em 14 de janeiro de 1992, Aileen foi ao julgamento acusada de matar Richard Mallory. As provas de acusação eram sólidas. Em seu testemunho, Tyr disse que Aileen não parecia muito abalada quando lhe contara do assassinato. Como a Flórida possui uma lei chamada Regra Williams, evidências de outros crimes foram usadas para demonstrar o padrão de comportamento de Aileen. Com isso, a afirmativa de Aileen sobre ter cometido certos assassinatos por legítima defesa caiu por terra. Segundo ela, Richard a havia estuprado e a torturado, mas a acusação mostrou inconsistências na história e mostravam os vídeos de sua confissão. A defesa de Aileen declarou que ela era mentalmente doente, sofria de transtorno de personalidade fronteiriça e antissocial, e sua infância conturbada arruinaram qualquer chance de normalidade da vida adulta. No dia 27 de janeiro, Aileen foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Em março, foi condenada a mais 3 sentenças pelos assassinatos de Dick, Troy e David. No tribunal, Aileen falou que Richard Mallory a estrupou, mas esses últimos não, eles apenas começaram. Em junho, se declarou culpada pelo assassinato de Charles Carskadon. Em fevereiro de 1993, declarou que matara Walter Gino Antônio. Não foi condenada pelo assassinato de Peter Sims, pois seu corpo não foi encontrado, mas recebeu 6 penas de morte. A casa de Aileen foi vandalizada, os arquivos do caso roubados, depois que o único advogado que questionou o primeiro julgamento recebeu ameaças de morte.
e o boato que o conselheiro municipal negociara contratos para livros e filmes sobre Aileen, as pessoas passaram a duvidar da culpa de Aileen e organizaram protestos. Pediram um novo julgamento defendendo Wuornos. Ela pediu perdão para a família das vítimas e disse que se arrependia. Então, gente, um desses casos ela não foi culpada porque não encontraram o corpo, então quando não tem corpo não tem crime, né, para eles. Mas por isso ela recebeu 6 penas de morte. A execução. Em 2001, Aileen Wuornos pediu à Suprema Corte da Flórida a demissão de seu advogado e a suspensão dos seus recursos, dizendo que matou todos aqueles homens e mataria de novo, e seu pedido foi negado. O governador Jeb Bush pediu os 3 psiquiatras fizessem o teste de competência com Aileen, no qual verificaram se ela entendia por quais crimes estava sendo julgada e que seria morta. Os 3 julgaram apta para a execução. Mais tarde, Aileen afirmou que sua comida era cozida em terra e urina, e que ouviu os policiais falando que a estrupariam e que queriam que ela cometesse suicídio, e relatou violência e maus tratos. No final de sua apelação, Aileen deu uma entrevista a Nick Broomfield. Ele disse que estava usando pressão sônica para que ela aparentasse estar louca e agradeceu à sociedade por estragar a sua vida e fazer com que uma mulher estuprada fosse executada. A execução de Wuornos aconteceu no dia 9 de outubro de 2002. Ela faleceu às 9h47 da manhã, horário local. Wuornos recusou o direito de ter uma última refeição, que não poderia exceder mais de $20, e optou apenas por um café. Suas últimas palavras foram: sim, gostaria apenas de dizer que eu estou navegando com a rocha e voltarei como no filme Independence Day com Jesus. 6 de junho como no filme. Grande nave mãe e tudo. Eu voltarei e eu voltarei. Wuornos foi a 10ª mulher a ser executada nos Estados Unidos e a 2ª na Flórida desde 1976, quando a Suprema Corte restaurou a pena de morte. Seu corpo foi cremado e suas cinzas espalhadas debaixo de uma árvore em Michigan, por sua amiga de infância Dawn Bodkins, enquanto a música Carnival, de Natalie Merchant, tocava. Legado e avaliação psicológica. Os crimes de Wuornos são consistentes com o modelo psicopatológico de mulheres que matam. Ela foi considerada como tendo uma personalidade psicopata. Alguns analistas apontaram que Wuornos tinha sinais de sofrer de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. Muitos dos abusos sexuais infantis de Wuornos em sua carreira na prostituição teriam causado danos irrevogáveis a ela. E pode-se ver que experiências traumáticas durante a maior parte da sua vida como jovem podem ter um papel no estado psicológico de Wuornos, incluindo a partida de sua mãe biológica, bem como sua avó ignorando o abuso que ela sofreu do seu avô, levando assim à falta de desenvolvimento de um vínculo mãe-filha para Wuornos como uma menina. Wuornos também era conhecida por ter problemas comportamentais precoces, como o temperamento explosivo que limitava sua capacidade de fazer amigos, além de tornar cada vez mais difícil para ela manter relacionamentos. Sua infância traumática, incluindo seu abuso físico e sexual, foi parcialmente ligado ao desenvolvimento do seu transtorno de personalidade limítrofe. Esse trauma severo também pode interromper o desenvolvimento da mente e resultar em defesas primitivas, dissociativas e síndidas para afastar a intensidade da estimulação emocional e sexual que não pode ser integrada na infância. Segundo o artigo da revista Vice, Aileen Wuornos é considerada heroína cult e ícone feminista por algumas pessoas. É vista como uma importante figura para trabalhadores sexuais sobreviventes da violência sexual e feministas porque sua história mostra como a vida dessas pessoas estão constantemente ameaçadas, seja pelo perigo que enfrentam com cliente, estigma social ou estado punitivista. Sua história serviu como base para o filme Monster, em 2003, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron, que apresentou Aileen como personagem principal. Vou botar aqui a capa do filme se vocês quiserem assistir o filme.
Gente, babado, né? Eu vou botar, aí eu vou deixar rolando algumas fotos pra vocês verem quem são cada pessoa, os assassinatos e tal. E é como eu já falei durante o vídeo, né? É uma história chocante. É uma mulher que matou vários homens aí. Às vezes a gente nem sabe se eles realmente tentaram estuprar ela. Mas se eles tentaram, não justifica você querer matar essa pessoa. Eu acho que você deveria ter ido à polícia, ter. Não sei, sabe? Tipo, eu não sei se um crime compensa pagando com outro crime, sabe? Sei lá, na minha cabeça eu penso assim. Então, é triste. É muito triste ver uma mulher passar por tudo que ela passou, né? Não sei vocês, mas eu me coloco no lugar dela e não consigo imaginar a tristeza dessa menina. Mas é isso, gente. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. Deixe seu joinha se você tá feliz que os casos voltaram. Agora estaremos com casos de novo no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse caso. Se tem algum caso específico que você gostaria que eu viesse aqui contar pra vocês da minha forma, né? Que eu conto aqui. E é isso, gente. O que mais? Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!